Muito bem, vamos ler a palavra então, sem mais delongas, Apocalipse capítulo 3. Hoje nós vamos partir para a sexta mensagem dessa série, porém falando da quinta igreja, né, do livro aqui, porque a primeira mensagem foi uma mensagem introdutória sobre o livro de Apocalipse. E nós vamos ler capítulo 3, versículos de 1 a 6. Irmãos, hoje eu tenho só 3 folhinhas, viu? Preocupa não, eu tenho trazido assim 8, 10, hoje são só 3, tá bom? Mas não se anima não, tá? Eu brinco com o pessoal o seguinte, parafraseando o versículo que a gente cantou aqui, né, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu costumo dizer também assim, que a festa pode durar a noite inteira, principalmente no sábado à noite, mas o culto vem pela manhã. Né? Então, com a mesma alegria que a gente participa das festas, né, e das nossas atividades de lazer, a gente tem que acordar no domingo pela manhã e falar assim, hoje é dia de eu me encontrar com o meu Deus e com os meus irmãos e irmãs. E nessa situação em que estamos, seja presencialmente, seja online, estamos juntos aí para louvar a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que o Espírito Santo de Deus fale com todos nós agora, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus revela a João e manda enviar essa carta à igreja de Sardes, e ele declara: conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Esse é o ponto fundamental para a gente entender a mensagem de Jesus para aquela igreja e para as nossas igrejas na nossa geração. Que aos olhos de Jesus, quando eles falam que tem nome de que vives, está falando da fama dessa igreja, de como ela era conhecida. Porém, quando ele fala, mas você está morta, ele está dizendo que é só fama, porque de fato não existe vida nessa igreja. Ela era conhecida como uma igreja viva, ela tinha fama de igreja viva, ela tinha um histórico, uma história, mas quando Jesus olha para ela, ele não vê essa igreja viva. Essa fama não bate com o diagnóstico de Jesus, e Jesus vai falar assim: você parece que está viva, mas você está morta. Essa afirmação está relacionada ao fato de que a própria cidade de Sardes, que viveu seus períodos de glória, vivia também do seu passado, se ostentava no seu passado, olhava para o seu passado e se achava grandiosa por causa disso, mas estava morta. Passou como a cidade, a igreja, a viver apenas desfrutando das suas conquistas. Na prática, se afastou de Deus, apesar de continuar com a sua religiosidade. Então a igreja, ao longo do tempo, tornou-se como a cidade, ao invés de a cidade tornar-se como a igreja. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que nós somos o quê? Sal da terra. Nós somos luz do mundo. Então significa que a igreja de Jesus, o crente, ele tem que ter essa capacidade de influenciar. Ele tem essa capacidade com sua vida, com o seu testemunho, incomodar o mundo que vive de uma forma diferente. Se a gente fala que a gente é crente, a gente não pode fugir dessa realidade. Tem que ter uma diferença, e o mundo precisa ser incomodado com as nossas atitudes. Se a gente nunca é criticado, se a gente nunca é zombado, se absolutamente nada acontece, a gente está aí vivendo de forma confortável e amigável com os valores deste mundo, certamente alguma coisa errada pode estar acontecendo conosco, como igreja.
e com cada um de nós como crentes. Sardes, então, uma cidade gloriosa no passado. Ela foi construída numa posição geográfica privilegiada, porque foi construída, edificada ao alto de uma colina. Era uma cidade militar, mas era também uma cidade conhecida como a sua produção de lã de alta qualidade. E aí, quando você toma conhecimento dessas informações, você já percebe por que Jesus fala de vigilância no texto e por que Jesus fala de roupas brancas, que aqueles que vão herdar a vida eterna se vestirão. Porque Jesus sempre usa da história da cidade para falar com a igreja que está naquela cidade. E assim, os seus membros, ou os membros daquela igreja, entenderiam claramente a mensagem que ele estava entregando. Porém, os moradores daquela cidade se sentiam intocáveis, justamente por causa do seu poderio militar e o fato de estarem edificados numa colina. Existia a Sardes do alto, existia a Sardes de baixo, mas fato é que essa cidade nunca teve um conflito, tipo frente a frente, exército com exército, justamente por causa dessa situação privilegiada de não ter muito acesso a ela. Entretanto, por 2 vezes na história, essa cidade foi tomada. Ela foi invadida. Não num conflito de frente, como eu disse, mas através de estratégias. Uma delas foi no período do rei Ciro, e um dos soldados do exército Ciro descobriu uma fenda que dava entrada para a cidade. E aqueles soldados, junto com os demais soldados, entraram, e quando entraram naquela cidade, pegaram os seus soldados despreparados, distraídos, e assim puderam então tomar a cidade. Depois, no ano 17 depois de Cristo, ela foi reconstruída por Tibério, o imperador romano. E quando o Império Romano chegava em uma determinada cidade, uma determinada província, os valores desse império, totalmente distante de Cristo, eram inseridos naquela cultura. Criou-se ali então, estabeleceu-se ali culto a vários deuses. Uma dessas deusa Cibele, que era conhecida como aquela que tinha poder para ressuscitar os mortos. Mas nós sabemos que não existe Deus nenhum que ressuscita mortos, a não ser o Deus da vida, o Deus criador da vida. E outras coisas que passaram a acontecer naquela cidade foi a sua decadência moral e o envolvimento das pessoas cada vez mais com práticas impuras de sexualidade e outras que também não são aprovadas pelo Senhor e pela a Bíblia. De modo que quando essa carta chega para a igreja, a cidade encontra-se nessa situação de decadência espiritual, de decadência moral, ética, e ao invés dessa igreja, que teve um passado brilhante, influenciar essa nova sociedade, influenciada pelos romanos, ela cede aos princípios impostos ou inseridos ali pela cultura romana, pela religiosidade romana, de modo que ela não está fechada, ela continua acontecendo, os cultos acontecem, a agenda está cheia, as atividades acontecem, mas apesar de tudo isso, quando Jesus olha para ela, diz: essa igreja não está viva, essa igreja está morta. Essa igreja não está viva, ela está morta. E aí vem a palavra de ordem nesse texto aqui, é a palavra vigilância. Jesus usa os erros do passado da cidade em seu tempo de glória para exortar a sua igreja que deveria ser vigilante. Vigilante. Eu transcrevi aqui parte do livro do nosso irmão Edson, pastor Edson Vieira, que já esteve conosco aqui. Quando ele esteve aqui, ele falou da igreja vitoriosa, ele escreveu um livro sobre isso. E ele diz assim, que a morte da igreja em Sardes não tem relação com nenhuma perseguição. Nós temos falado das igrejas que sofreram perseguição. Ninguém a perturbou por causa da sua fé.
Também não decorreu de falsos apóstolos como em Éfeso, ou de judeus a serviço de Satanás como em Esmirna. Sua apatia também não estava relacionada com os seguidores de Balaão, a lhe ensinar a comer comidas oferecidas aos demônios escondidos nos ídolos, nem com a imoralidade de Jezabel, que desviou os passos da igreja em Tiatira. A razão da miséria espiritual em Sardes era a sua ociosidade e desleixo. Não se dava ao trabalho de pensar, de investigar o texto sagrado, de se alimentar da verdade eterna. Sua fraqueza espiritual era fruto de sua superficialidade. Sua reputação era tudo o que tinha. Vivia do passado de igreja influente, poderosa, viva, mas era tratada com indiferença pela população. Não faria falta alguma se desaparecesse de um dia para a noite. Que coisa triste, né? E essa era a realidade daquela igreja. Não sofria perseguição, ninguém foi queimado vivo, não se tem nada sobre isso, mas apesar dela estar funcionando e de forma, aos olhos humanos, maravilhosamente bem, aos olhos de Jesus alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. Então, vamos ver nos versículos seguintes, ao primeiro, o que o Senhor Jesus fala. Versículo 2... vai dizer: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras da presença do meu Deus. Olha que coisa interessante, o texto vai falar primeiro de gente que está morta, ou seja, que não se converteu ainda, mas está presente na vida da igreja, morte espiritualmente falando, certo? Não era morto, né, gente? Vocês sabem, né? O texto vai falar que a igreja precisava consolidar, que é esse o versículo está falando, o resto que estava para morrer. Ou seja, se tinha gente morta dentro da igreja espiritualmente, tinha gente muito enferma. Ela era pessoas convertidas, pessoas que viveram alegremente, vibraram com a fé em Jesus, foram avivadas pelo Espírito Santo, mas num determinado momento essa festa espiritual deixou de existir. Está falando do resto, que precisava consolidar, ou seja, não vamos deixar esse pessoal morrer de vez, vamos cuidar dessas pessoas. E lá no versículo, no final do texto, né, no versículo 4, diz que tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Ou seja, existiam pessoas ali, ainda que no menor número, que estavam firmes na fé. O versículo 2 traz o problema. Um dos problemas que ele talvez o problema que é levantado por Jesus, é a falta de integridade. Olha que está dizendo o seguinte: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ora, as obras estavam acontecendo, as tuas obras na presença, era uma igreja ativa. Eu já falei isso várias vezes, tinha o culto, tinha o calendário, tinha os ministérios trabalhando, mas Jesus olha para toda aquela movimentação e vai dizer: eu não tenho visto isto com integridade. Com integridade. É Jesus quem está falando, irmãos. Não adianta a gente questionar, não adianta a gente argumentar, não adianta a gente falar: mas Jesus, a gente tem feito isso, a gente tem feito aquilo. Jesus não olha para aquilo que a gente faz apenas, por mais que isso seja importante, mas Ele olha para aquilo que a gente é diante de Deus. E diante de Deus, Ele está dizendo que esta igreja, ela não estava sendo íntegra, ela não estava sendo inteira, ela não estava sendo completa diante do Senhor. A ideia de integridade é isso, de uma totalidade. Ou seja, aqueles crentes estavam mais ou menos envolvidos com Deus de fato no seu coração. Não era, existiam atividades, mas qual que eram as motivações? Jesus estava preocupado com as motivações. E muitas das vezes o problema que nós enfrentamos nos dias de hoje também está relacionado às nossas motivações. Ou seja, nós fazemos muitas coisas, mas de uma forma religiosa, porque tem que ser feito, porque eu acostumei a fazer, porque eu aprendi a fazer, mas o coração pode estar frio e seco. E Jesus não quer um coração frio, Jesus não quer um coração seco, Jesus quer um coração em chamas pelas coisas dele. Então era isso que estava acontecendo lá na igreja
de Sardes, nessa igreja. Jesus queria todos os dias diante dele, não apenas no momento das atividades, dos encontros, um dia e o outro também. O que nos leva a pensar que Deus não quer a vida dos seus filhos, ou Deus não quer que os crentes pela metade, ou em pedaços. Ele nos quer completamente. A conversão tem que chegar na nossa vida e mudar toda a nossa existência, todos os nossos valores. E Deus não quer que a gente fique, a gente tem falado isso porque as outras igrejas também enfrentaram problemas dessa natureza, com um pé na igreja, o outro pé no mundo. Na igreja a gente aparenta ser uma coisa, mas na vida a gente pratica coisas, adota princípios, adota valores que nada tem a ver com aquilo que a gente ouve na igreja pela ministração da palavra. Esse era o problema da igreja de Sardes. Irmãos, eu não estou dizendo que esse é o problema da igreja de Nova Esperança, tá bom? Estou falando que esse é o problema só da igreja de Sardes. E aí, no versículo 3, Jesus mostra qual é a solução para essa igreja, porque isso é o que nós precisamos entender, irmãos. Quando a Bíblia fala de disciplina, quando a Bíblia fala de correção, quando a Bíblia fala sobre essas coisas, a gente tem que entender que é o Deus Pai que ama e que quer proteger a vida dos seus filhos e abençoar a vida dos seus filhos. Por isso eu digo que Deus não castiga, Ele disciplina para restaurar de fato, para tirar daquele lugar onde ele não deve estar e trazer para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É sempre essa a tônica da exortação, da disciplina, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Às vezes a gente pensa que Deus está batendo para nos machucar, mas Deus não nos bate para nos machucar. Quando Ele precisa fazer isso, Ele faz isso porque Ele nos ama e quer preservar a nossa vida e preservar a nossa vida diante dEle também. Então, nós temos aqui então a solução que Jesus coloca. Em primeiro lugar, vamos ler o versículo 3 novamente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é arrependimento. O arrependimento. Ninguém consegue se arrepender, ou ninguém vive a experiência do arrependimento sem admitir em primeiro lugar que está sendo falho. O arrependimento, ele surge a partir de um ato falho, ele surge a partir de um momento de queda, ele surge de um momento onde nós olhamos para nós mesmos e entendemos que algumas coisas estão erradas. Se a gente não olhar para a gente com verdade, com sinceridade, a gente jamais vai viver a experiência do arrependimento. Se a gente não se considerar de fato um pecador miserável, que não tem solução para si mesmo, mas que Cristo é a solução, a gente não vai viver a experiência do arrependimento. Arrependimento está relacionado a reconhecer o erro, a pedir perdão e ao mesmo tempo dar meia volta. Se você está indo por um caminho, quando você olhou para dentro de si, descobriu que não estava legal, o Espírito falou, o Espírito incomodou, você pede perdão e você dá meia volta, ou seja, conserta a vida. Conserta a vida. Então, a primeira solução que Jesus apresenta para aquela igreja que Ele ama e quer fazer dela uma igreja vitoriosa, é que ela viva o arrependimento. Depois Ele vai falar, não nessa ordem, tá, irmãos? Eu coloquei na ordem que eu achei mais didática aqui, sobre vigilância. Vigilância. Lembrem-se que os soldados daquela cidade estavam distraídos, não vigiaram. E aí o inimigo entrou e a tomou. E é isso que acontece. O crente não pode ser desleixado com as coisas de Deus. O crente não pode viver de qualquer jeito na presença de Deus. O crente precisa ser vigilante, precisa estar atento. Isso significa que ele não pode, em momento algum da sua vida, distrair-se com coisas que parecem interessantes. Não, irmãos, a gente não está falando que o crente não pode fazer nada, que o crente não se diverte, que o crente não tem momentos de alegria, de prazer, de praia, de parque, nada disso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque as distrações
podem custar caro para a nossa vida com Deus. Então, ele está falando sobre vigilância, o que significa ser puro, santo diante de Deus, não se conformar com este mundo, estar atento o tempo todo, porque o diabo certamente vai tentar nos destruir. Eu disse na pregação passada ou outra, das doses homeopáticas que Satanás vai nos dando dia a dia, de forma astuta, para que a gente não perceba, e de repente a homeopatia traz resultado maligno. Então é isso, é estar vigilante, estar atento. O que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com a igreja, o que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo com a minha casa. Vamos ficar atentos. Jesus fala, vigiai, vigiai. Ele fala também, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. O que ele está falando? Que essa igreja, ela se desviou da palavra de Deus. Ela se focou nos seus eventos, nas suas atividades, no seu calendário, mas ela se descuidou do aprendizado da palavra. E nós sabemos que é a palavra que nos guia. Nós falamos que ela é a nossa regra de fé e prática. É a Bíblia, é a palavra. Se tem uma questão que precisa ser decidido assim. Então, ele fala, é preciso... para resolver esse problema da igreja, que parece estar viva, mas está morta, é preciso voltar para a palavra de Deus. As coisas que tens recebido, as coisas que têm aprendido, vocês abandonaram estas coisas. Paulo, quando vai falar com Timóteo, ele fala dessas coisas que ele recebeu da sua mãe, da sua avó, e que Timóteo não poderia se desviar disso, daquelas doutrinas que ele aprendeu desde a sua infância. Então está aí um segredo da nossa vitória na nossa vida espiritual, que é a palavra de Deus, que nos instrui, que nos guia, que nos limpa, que nos mostra o caminho. E aquela igreja que parecia estar viva, mas estava morta aos olhos de Jesus, precisava voltar para as Escrituras. E há também, no final desse versículo 3, uma afirmação que nos choca, ou que nos, faz pensar. Diz assim, porquanto, Jesus está falando, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Porque eu penso aqui num primeiro momento na própria segunda volta de Jesus. Porque ele virá, e a Bíblia fala, é como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, é tudo muito rápido. E a igreja precisa estar preparada. Deus tem falado isso conosco aqui dominicalmente, irmãos. A igreja precisa estar preparada, porque nós não sabemos o dia em que Jesus virá, nem em glória para buscar a sua igreja, nem para buscar-nos individualmente quando a nossa vida terminar nesse mundo. É como um ladrão que não avisa, né? Esse exemplo aqui pega mal, né? Mas é a ideia de que, você já viu ladrão te ligando e fazendo um apontamento? Olha, dia tal eu vou lá na tua casa, não sei o quê. Então já estou te avisando para você trancar a porta. Nos outros dias você deixa tudo aberto, você nem se preocupa. Mas naquele dia você tranca a porta, você liga a câmera, você bota não sei o quê. Ninguém faz isso, não é assim que acontece. E a nossa vida com Deus, ela precisa acontecer diariamente, para que quando Jesus vier, nós estejamos preparados e não sejamos surpreendidos. Na segunda morte haverá choro e ranger de dentes. Mas Jesus, depois de apontar o problema e trazer a solução para o problema, ele vai trazer, como ele faz para todas as igrejas, as promessas de vida. As promessas de vida. E nos versículos 4 e 6, ele vai dizer... Aliás, vamos para o 5 já, né? Que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda. Ele fala dessas vestiduras brancas justamente porque aquela cidade produzia lã. E a lã serve para vestiduras. E ele vai falar então de que, a despeito das lãs de alta qualidade que a cidade produzia, ele daria vestiduras brancas. E é interessante que ele fala que também essas vestiduras brancas nos dá a ideia de que
o pecado que nos suja, que nos maltrata, que macula a nossa vida, no Calvário, quando Jesus se entregou, eles são perdoados, de modo que a roupa está branca, a roupa está limpa. Lembra da musiquinha de criança, né? Que o coração está sujo, mas Jesus vem e limpa. Está relacionado a isso, ou seja, não há mais condenação. As roupas brancas vão significar essa justificação diante de Deus. E ele vai dizer que de modo algum, o vencedor vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha que coisa interessante, porque ele está falando que não só vai vestir o vencedor com essas roupas brancas, mas estas roupas brancas estarão nele eternamente. Por quê? Porque o nome que foi escrito no livro da vida jamais vai ser apagado. Que segurança, diz o hino, tem em Jesus. Jesus é isso, Ele quer nos dar essas vestiduras brancas, Ele quer que essas roupas estejam em nós por toda a eternidade. E Ele diz que nós seremos apresentados santos, irrepreensíveis, ou o vencedor será apresentado santos, irrepreensíveis diante do Pai e dos seus anjos. Está se referindo à última expressão, quando fala que Ele vai confessar o nosso nome diante de Deus Pai e dos seus anjos. O sentido é que quando se levantar uma acusação, Ele vai se levantar e dizer: mas eu morri por causa do pecado desse cara, dessa pessoa que se arrependeu, que pediu perdão, que mudou de vida. Outra acusação é levantada, Ele se levanta e confessa: não, o nome dele está no livro da vida. Queridos, isso é o que Deus tem preparado para nós. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Agora, como é que nós podemos aceitar isso, receber isso, e no nosso dia a dia, antes disso, o nosso coração está frio, está seco, está petrificado? A nossa vida tem que expressar a grandeza daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Nós precisamos desse fervor. Alguns pastores vão falar que a igreja de Sardes, alguns estudiosos, a igreja de Sardes precisava de um reavivamento, ou de um avivamento. Eu creio que talvez muitas das nossas igrejas estejam precisando de um avivamento. Vamos partir para as nossas conclusões. Não é nem meio-dia ainda, tempo recorde hoje, mas a mensagem vai ser entregue. O que isso tem a ver comigo e com você, né? Vamos pegar de tudo que nós falamos dessa igreja, da cidade, vamos trazer algumas lições. A primeira delas: a aparência não pode ser mais importante do que a integridade. Muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com a nossa aparência, com a nossa forma, com aquilo que os outros estão falando a nosso respeito, do que com o que de fato está no nosso coração. Então, a Bíblia nos mostra, até em alguns episódios do Antigo Testamento, que Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Para quem que o profeta Samuel, para quem que Deus falou isso? Agora eu já entreguei, tá vendo? Para o profeta Samuel, quando foi na casa de Jessé, ungir aquele que seria o rei de Israel, Davi, no lugar de Saul. Então a gente precisa olhar para dentro da gente todos os dias e ver como é que está esse coração. Será que eu estou fazendo as coisas que eu faço porque eu tenho medo de ser castigado? Será que eu tenho feito as coisas porque eu aprendi, eu coloquei no automático e estou indo? Isso pode acontecer, mas isso não deve acontecer. Quando isso acontece, nós precisamos, eu devo concordar, de que nós precisamos de um reavivamento, porque a nossa motivação, por mais que esteja bem intencionada, ela não é suficiente. À luz daquela igreja, eu coloquei aqui assim, alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente pode ter um culto bonito, como a gente tem, uma música boa, como a gente tem, tudo no seu devido lugar, que até impressiona as pessoas que nos assistem na internet ou que vêm nos visitar.
mas pode, ao mesmo tempo, isso ser mecânico e faltar dentro de nós o fervor espiritual. Então, o desejo pelas coisas profundas de Deus. É claro que nós não estamos falando aqui que a gente não precisa ter um culto domingo, que isso não é importante, que não tem que ter, usar os recursos que a gente usa, os tracks das músicas e as coisas. Não, a Bíblia fala que a gente tem que fazer isso, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não achar que isso é mais importante do que aquilo que está, esse fervor, sabe? Aquela coisa que é o Espírito Santo, a minha comunhão com o Espírito Santo. Eu faço essas coisas, preparo tudo isso, mas por quê? Porque eu sirvo um Deus que é vivo, o Espírito Santo está aqui, e eu tenho tido experiências com o Espírito Santo, Ele tem falado comigo, Ele tem se revelado a mim. Então é para a gente sair do automático, né, e passar a viver esse fervor espiritual. Que Deus nos aqueça, irmãos. Que Deus nos aqueça. Uma outra coisa que pode acontecer individualmente é quando nós também participamos das coisas da igreja, né? Tem gente que a gente precisa ficar puxando para vir para a igreja, né? E tem gente que não precisa, que já está ali na agenda, não troca isso por nada, mas vive as coisas de Deus quando está aqui na igreja, mas ao sair da igreja, dos encontros, das reuniões, vive dividido. Tá certo? A gente não pode. Então a gente tem que cuidar da nossa integridade diante de Deus. Porque senão vira uma vida de hipocrisia. Hipocrisia é eu vendo uma imagem, eu sou aplaudido pelos homens, está tudo no seu devido lugar, que coisa tremenda, mas o meu coração está seco, vazio, eu estou longe de Deus. Então Deus olha para mim, aos olhos dos homens você, igreja, está viva, mas aos meus olhos você está morto. Você tem mais prazer nas coisas que você faz do que no teu Deus, que diz que você tem que fazer algumas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Cuidar do coração, cuidar do nosso coração e buscar a Deus. A segunda coisa, que a única maneira da igreja não se tornar como o mundo, é voltando-se para a palavra de Deus. Voltando-se para a palavra de Deus. Apesar dessa igreja não ter problemas de heresias, de doutrinas, ela se mundanizou, porque ela se distanciou da palavra de Deus. Então nós precisamos voltar. Quando a gente volta para a Bíblia e vive como a Bíblia nos ensina, ao invés de nos tornarmos como o mundo será incomodado pela nossa vida e pelo nosso testemunho. Lembrem-se que os grandes avivamentos, inclusive a reforma protestante do século XVI, aconteceu por causa de uma volta à palavra de Deus. Não adianta a gente inventar modo. É preciso voltar às coisas, diz Jesus à igreja de Sardes, que recebestes. Então nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos restaurar as nossas disciplinas espirituais. Irmãos, fala para mim, não é verdade que quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é checar as mensagens do WhatsApp ou quem postou alguma coisa no Facebook? É ou não é? Não, irmãos, eu sei que não é todo mundo. Aqui diz a Bíblia que tem aquele parte que não se contaminou, não é? Não é isso que o texto diz, né? Mas não acontece? Eu já me peguei fazendo assim. Apesar de ter crescido na igreja e ouvido os meus pastores amorosos falando, comece o seu dia na presença de Deus, não na presença dos homens. Então essas coisas simples com as quais a gente está perdendo o relacionamento diário, o contato diário, ou estamos substituindo por um ativismo, qual que é a palavra? O ativismo capitalista, um ativismo capitalista do ganhar, do ter, etc. e tal. Então a gente precisa voltar. Como é que eu faço para ser vitorioso na minha vida cristã? Você precisa ler a Bíblia, você precisa ter um tempo de oração, você precisa se conectar com Deus, você precisa se conectar com as pessoas, você precisa servir. É preciso ter um equilíbrio em tudo isso. Então nós precisamos ser equilibrados. Então cuidado, para não nos distrairmos, como aqueles soldados de Sardes se destruíram, e por causa disso foram destruídos, foram vencidos e foram tomados.
a cidade de Sardes, e tanto a própria igreja em Sardes, ela se gabava do seu passado. E dentro do seu passado vinha a sua riqueza. A sua riqueza. A cidade se gabava dessa história e a igreja também se gabava dessa história. Eu conheço algumas denominações, que os irmãos nem imaginam, né? Quais são, que estão fechando as suas portas e vendendo as suas propriedades. Por quê? Porque não ouviram o que o Espírito disse às igrejas? Sim. Porque perderam o primeiro amor? Sim. Porque se enveredaram por causas que, por mais bem intencionadas e justas, como causas sociais e grandiosas, sim, mas deixando de lado aquilo que era essencial. Vem primeiro com o liberalismo teológico. O liberalismo teológico desmistifica a Bíblia, quer nos dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que os milagres não aconteceram como estão relatados na Bíblia. E aí uma enxurrada de crente vai acreditar nessas bobagens, como o mundo acredita. Como o mundo acredita. Mas com o liberalismo teológico, vem o enfraquecimento das missões na igreja. Vem o enfraquecimento da ética e da conduta cristã, da moralidade. E de repente, a gente olha para a igreja e a igreja está toda misturada com o mundo. Nós precisamos ter cuidado com isso. E eu falando das riquezas da história e das posses de fato, nós precisamos entender mais uma vez que a nossa segurança não está nos nossos bens, riquezas e conquistas, e sim na vida de fé e intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que ter cuidado para que as bênçãos de Deus na nossa vida não se tornem distrações e passem a ser o motivo da nossa vida. Ontem, montaram um parque desses, tipo de exposição que tem lá no Brasil, em frente à minha casa praticamente, quer dizer, nos fundos da minha casa. Sabe, aquelas rodas gigantes, aquelas coisinhas todas, né? Desde quinta-feira, e abriram na sexta-feira. E aí você imagina a Manuela, lá no pula-pula dela, no trampolim, olhando aquelas luzes, roda gigante, aquelas duas. Pois a gente louco para ir para o parque, né? E aí, na sexta-feira, falou, não tem jeito. O Lourenço não estava bem para ir, e eu tinha compromisso com a minha amada irmã Soninha, que completou mais um ano de vida, e depois com o PG, né? Então, não deu para ir, e ela naquela ansiedade. E aí nós fomos ontem. Chegamos lá, eram umas 6:30 da tarde, saímos de lá 11 horas da noite, eu já estava exausto. Né? Aquela poeira, aquela coisa toda. A menina chegou em casa e se destruída, dormiu, apagou. Hoje de manhã, eu fui acordá-la na cama, ela, não, eu estou cansada, eu não descansei ainda. Eu falei, mas hoje é dia da gente ir para a igreja. Mas eu não consigo levantar. Eu não consigo, papai, olha aqui, ó, eu não consigo abrir os meus olhos. Ela faz assim para mim, não ficam abertos. Aí eu falei para ela assim, minha filha, eu quero ver você de pé, roupa trocada, e com aquela mesma alegria e energia que você estava ontem para ir para o parque, para ir agora para a igreja, louvar a Jesus e servir o Deus da nossa vida. Eu falei isso para ela, pode perguntar para ela, né? Mesmo assim ainda demorou um pouco para ela colocar no on ali, mas veio, está aí. Então, irmãos, é essa alegria, é esse fervor com as coisas de Deus, é estar apaixonado por Deus, envolvido com Deus, é se alegrar quando alguém dá um testemunho bonito de que Deus falou comigo, Deus fez um milagre na minha vida, e a gente glorificar a Deus por isso. É isso que Jesus está falando para a igreja. Pode fazer o que for, se não tiver esse fervor espiritual, essa alegria, esse prazer. Ele não está falando que não pode ir no parque, ele não está falando que não pode ir na praia, ele não está falando que não pode fazer isso ou fazer aquilo, quando não é pecado, isso ou aquilo, mas ele está falando que a gente precisa ter mais fervor e alegria com a igreja dele, com a presença dele, é isso que ele quer em nós. Eu estava vindo para cá, ouvindo a pregação do pastor Hernandes sobre essa igreja de Sardes, Hernandes Dias Lopes, irmão, segue lá. Eu uso o comentário bíblico dele, eu já falei para vocês, né? Um dos comentários que não é exegético e tal, e aí ele conta uma história que eu achei muito interessante, eu vou contar para vocês.
que um pastor teve o discernimento de que a igreja estava morta espiritualmente. As pessoas não se importavam mais, as pessoas não frequentavam mais as atividades, iam fazer outras coisas e assim ia. E aí ele resolveu fazer o sepultamento da igreja. E ele então anunciou para os irmãos da igreja que naquele próximo domingo todos estavam convidados porque ele ia fazer o sepultamento da igreja. E aí a notícia correu. E até os mais faltosos ficaram curiosos, falaram, não, esse domingo a gente não pode perder, que história é essa? Vai ter sepultamento da igreja? E todos chegaram, a igreja cheia, né? Ele colocou um caixão aqui assim na frente. Tinha algumas flores e aquele cenário fúnebre. E aí ele pregou sobre estar morto espiritual e viver um reavivamento. E aí ele chegou à conclusão que era hora de sepultar a igreja. E ele convidou então os irmãos da igreja que pudessem vir se despedir do defunto. E aí as pessoas se levantaram, vinham até o caixão, olhavam para o caixão, ficavam reflexivas, começavam a chorar e voltavam para os seus lugares. O pastor não colocou um defunto ali, o pastor colocou um espelho ali. E quando as pessoas iam para frente, elas viam a si mesmas. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar no espelho, sondar o nosso coração, saber como estamos diante de Deus. Se você está aqui e pensando, será que de fato eu sou salvo? Será que de fato eu tive um encontro com o Senhor Jesus? Se você está preocupado com isso, talvez hoje você está vivendo a tua experiência da conversão, porque é possível que na igreja tenham pessoas mortas, pessoas enfermas e aqueles que estão saudáveis diante de Deus. Ao olhar no espelho, talvez você se pergunte, será que eu deixei as minhas primeiras obras e as minhas obras já não são tão íntegras assim? O Espírito está falando isso para você hoje. É hora de você se arrepender, pedir perdão a Deus e tomar uma atitude diante do Senhor. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você agora, no seu coração, na sua vida, na sua intimidade. Mas se Ele está te falando, saiba que é porque Ele te ama. E Ele quer que você esteja com Ele, para que Ele possa te vestir com as roupas brancas por toda a eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que a igreja, o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu não quero sepultar a nossa igreja. E Jesus também não quer. Jesus quer trazer. É Ele quem traz esse fogo, irmãos. É Ele quem traz esse avivamento. É Ele quem está falando, que vai nos dar essas vestiduras. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Tome a sua decisão, se coloque diante dEle, olhe no espelho, sinta-se amado por Ele, seja salvo por Ele, seja vestido por Ele, em nome de Jesus. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim.